Olá, eu sou Elizabeth e tenho lido histórias, contos, lendas em versões mais antigas, edições mais antigas, de autores como os irmãos Grimm, Charles Perrault, Hans Christian Andersen. E estou pensando também, quando eu tiver informação, além dos próprios contos, trazer alguns dados sobre os autores também dessas histórias. Eu tinha feito uma leitura de uma pequena biografia do Andersen e vou aproveitar e fazer, talvez em duas partes, uma leitura dos temas recorrentes nas obras dele. Vocês vão ouvir de repente alguns barulhos aqui, algumas interferências, porque eu estou gravando na varanda aqui do meu apartamento e mesmo eu estou procurando horários que tenham o mesmo barulho, mas ainda assim a gente fica ouvindo. Esses temas também estão nesse livro, que é Contos e Histórias, que foi um livro que foi editado por ocasião das comemorações dos 200 anos de Hans Christian Andersen, pela seleção e tradução de Renata Cordeiro. Então, vamos lá. Alguns temas recorrentes nas obras de Hans Christian Andersen. A religião. Muitas obras de Andersen são marcadas pela religião, embora ele próprio não tenha sido muito piedoso, exceto no fim da vida. A importância que a religião adquire nas suas obras talvez provenha do fato de que na época em que Andersen escrevia, a religião e a literatura eram os dois temas predominantes na sociedade dinamarquesa. Em quase todos os seus escritos encontramos pelo menos uma referência a orações, missas, citações de passagens bíblicas, referências ao paraíso, a anjos e, evidentemente, a Deus. Outro tema recorrente é Deus, Deus é citado em vários escritos seus. Andersen o representa como um todo-poderoso, um ser contra o qual nada se pode. Deus decide no lugar das personagens, as conduz e elas confiam plenamente nele. No conto que contava a velha Joana, de 1872, ele diz: "Conta comigo e com nosso Senhor." Em O Companheiro de Viagem, de 1835, Nosso Senhor virá sempre em meu socorro. Nessas obras, a vontade de Deus é a melhor. Andersen põe em cena personagens que, tomadas de raiva ou de tristeza, se voltam contra Deus. Não entendem por que ele as fez passar por tamanha provação. Porém, logo percebem que ele agiu de maneira corretíssima. Vou deixar passar essa moto. Em A Criança no Túmulo, de 1859, ele diz: "A vontade de Deus é sempre a melhor." Diz a mãe, que acaba de perder o filho. E em A Virgem das Geleiras, de 1861, "Deus age da melhor maneira para todos nós", diz a moça cujo noivo acaba de morrer. Um outro tema recorrente é a morte. A morte está presente na maior parte das obras, mas Andersen não mostra a morte como um acontecimento negativo ou uma situação ruim, nefasta. Ele a descreve como o prolongamento da vida. Aquele que morre alcança a vida eterna. É por isso que, em A Pequena Sereia, de 1835, ela quer tornar-se humana para adquirir a alma imortal. E os mortos nos esperam lá no alto para nos acolher, como em A Última Pérola, de 1853. Para cada pessoa querida que morre e nos deixa, temos um amigo a mais no céu. Em geral, a morte aparece, ademais, como um alívio, uma libertação. A exemplo de A Menininha dos Fósforos, de 1846. A avó ergueu a menina nos braços e ambas começaram, num círculo de luz, a voar para o alto, muito longe da terra, onde não havia frio, nem fome, nem sofrimento, porque se encaminhavam para a morada de Deus. Em Sob o Salgueiro, de 1852, Deus, deixai-me sonhar ainda. Em Ana Lisbeth, de 1859, agora estou na morada de Deus, e aqui todos estão salvos. Andersen representa a morte fisicamente, faz dela uma personagem concreta que não é representada como uma pessoa má. Histórias de uma Certa Mãe, de 1848, ele cita: "A morte surge com os traços de um velhinho. Obedece simplesmente a Deus, de quem não passa de um emissário. Faça só o que ele quer." Se Andersen representa a morte fisicamente, em compensação, Deus nunca é descrito. No entanto, permanece muito vivo, embora invisível.
O autor tenta desmistificar a morte, fala muitíssimo bem dela, apresentando-a como a sequência lógica e normal da vida terrestre. À luz de Deus, não é assustadora, mas talvez ele tente, ao falar tanto nela e ao pô-la no papel, aprisioná-la e convencer a si próprio, diz a autora. Um outro tema recorrente é a razão, entre a razão e o sentimento. Na obra de Anderson, vários personagens têm que escolher entre a razão e o sentimento. Na verdade, o autor não resolve o problema. Em alguns contos, a personagem vai escolher a razão, em outros, o sentimento. O tema também está presente em A Pequena Sereia. A razão quer que ela continue a ser como é, mas o que ela deseja, acima de tudo, é uma alma imortal, e fará de tudo para consegui-la, apesar das ideias e conselhos que tentam dissuadi-la disso. O sentimento nas obras de Anderson geralmente vence a razão. Os personagens triunfam porque não se afastam de sua natureza e permanecem sinceras e puras. Outro tema, a personagem desconfortável no universo em que vive. Em O Patinho Feio, personagem rejeitada por todos por causa de seu aspecto físico feio, é reduzido a isso desde o começo até deixar de ser objeto de escárnio e golpes alheios. Vai viver sozinho, pois aqueles que encontra não o aceitam de verdade, até o dia que ousa ir até os cisnes, e estes não o expulsam, e então ele descobre que é um cisne majestoso. Se não prega por uma sociedade tolerante, esse conto é, no entanto, otimista em relação aos outros que abordam o mesmo tema. O Patinho Feio, depois de inúmeros infortúnios, acaba por encontrar o seu lugar numa sociedade à sua imagem, e em que ele vai, enfim, viver feliz. Em outros textos acontece o inverso. A história é de uma personagem perfeitamente integrada numa sociedade que tem tudo para ser feliz, mas deseja outra coisa e vai fazer de tudo para obtê-la. Trata-se de contos pessimistas, pois acabam mal. Contudo, os personagens não se queixam nunca, nem lamentam a sua escolha. Foram até o fim da sua vontade e ambição, e é isso o mais importante. Essas personagens não pertencem ao narrador, escolhem o seu caminho e seguem a sua própria vocação. Eu vou fazer a segunda parte em outro vídeo, para não ficar muito chato. Até lá!